Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, fala sobre as suspeitas dos casos do novo coronavírus no Maranhão. Continuam as operações em torno do navio Stella Banner. Agora, a preocupação da Marinha do Brasil é evitar danos ambientais. No quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, juiz Ângelo Santos. Veja também como não cair no golpe dos e-mails falsos. E mais, dom e compromisso. Esse é o tema da campanha da Fraternidade 2020. É agora no portal da Assembleia. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, reuniu a imprensa para falar sobre as suspeitas dos casos do novo coronavírus no estado. O secretário afirmou ainda que o sistema de saúde do Maranhão está preparado caso haja notificações da doença. Durante a coletiva, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, garantiu transparência em torno da situação. O secretário destacou que não há nenhum caso confirmado de coronavírus no estado e que dos 2 pacientes com suspeita da doença, um já teve diagnóstico descartado. A paciente ela se encontra ainda internada no Hospital Carlos Macieira e unidade de terapia intensiva. Ela é asmática, então, em razão dessa situação, ela se encontra já no 3º dia de internação em unidade de terapia intensiva, sem ainda prognóstico de alta, mas a paciente estável, a paciente se encontra bem, já sem febre. O segundo caso, uma paciente de 21 anos, que deu entrada primeiramente na UPA de Itaquibacanga. Ela teve passagem pela França e pelo Japão. A gente pede correção na primeira informação, que teria sido informado que ela teria passagem pela China. Ela não passou pela China, tá? Ela passou pela França e pelo Japão. E ela está em isolamento domiciliar nesse momento. Os primeiros exames aqui realizados não deram positivo para nenhum tipo de vírus. O secretário voltou a afirmar que o sistema de saúde pública está preparado para uma possível epidemia no Maranhão. Estamos preparados, a vigilância ela está preparada, nossas unidades estão preparadas, inclusive com os leitos já à espera de eventuais pacientes. Carlos Lula acrescentou que ainda não há nenhuma evidência de contaminação ocorrida dentro do território nacional, mas observou que, no mundo, o número de pessoas tem aumentado. A gente vê que isso está se alterando muito rapidamente. A doença, ela muito provavelmente aconteceu o primeiro caso em dezembro de 2019 e o número de afetados de pessoas já chegou a 87.565 pessoas, com 2.990 mortes em 64 países. Então já temos casos confirmados do corona em 64 países. O Brasil já tem 252 casos suspeitos. A letalidade, de um modo geral, se encontra em 3,4%. O secretário fez observações sobre a baixa taxa de letalidade da doença, que relaciona o número de pessoas mortas pelo Covid-19. A gente tem de ter cuidado, portanto, nesse momento, com os idosos e com as pessoas que já têm algum quadro anterior. Pessoa cardiopata, pessoa que tem algum quadro de asma, pessoa que já tem alguma doença anterior que pode levar a um quadro de piora em razão do coronavírus. No restante da população, em geral, o coronavírus ele só vai se manifestar como uma simples gripe. Carlos Lula finalizou a coletiva demonstrando preocupação com as chamadas fake news. Pediu responsabilidade ao tratar sobre o assunto e prometeu boletins diários à imprensa maranhense. Pode parecer só uma curiosidade, mas sobretudo no interior do estado isso gera um pânico terrível. Mas tivemos casos em São Luís, tivemos casos em Imperatriz, tivemos casos em Santa Inês, relatado de pessoas dizendo que teriam ido à Itália, que teriam ido à China, que teriam ido ao Japão, que quando indagadas, elas pedem para ir ao banheiro, fazem qualquer coisa e simplesmente fogem da unidade de saúde. Em razão disso, eu pediria muito que nesse trabalho de educação até da sociedade, vocês da imprensa nos ajudassem. A gente sabe a importância e a relevância que a população dá
porque ela escuta das vozes que vocês emanam. De acordo com a Marinha do Brasil, as ações em torno do navio encalhado na costa maranhense continuam. Agora a preocupação é de que não haja vazamentos e, consequentemente, danos ao meio ambiente. O resultado das investigações sobre o motivo do acidente deve ser divulgado em 90 dias. Em coletiva à imprensa, a Marinha do Brasil informou que continuam as operações em torno do navio Stella Banner, encalhado desde a última quarta-feira na costa do Maranhão, carregado de 295 mil toneladas de minério de ferro que seriam transportadas para a China. Segundo a Marinha, depois de resgatar todos os tripulantes, a preocupação agora é evitar os danos ambientais, ou seja, impedir que as mais de 3.800 toneladas de óleo que ainda estão no navio sejam despejadas no mar. Para isso, já existem na área embarcações de apoio, mergulhadores e até equipamentos robóticos que possam analisar a estrutura do navio. Nós já temos uma empresa de mergulho, um plano de mergulho já aprovado e contratado e que já vai ser feito o mergulho para começar a identificar os problemas estruturais ou problemas que tiveram no casco para poder exatamente ir adiante com os planos de retirada do navio e da retirada do óleo. Neste domingo, nossa equipe sobrevoou a região do acidente. Ainda de acordo com a Marinha, não há sinais de novas manchas de óleo na superfície do mar ao redor da embarcação. O objetivo é retirar o óleo combustível que está no tanque dos navios e também a carga de minério de ferro. Com isso, ainda existe a possibilidade da embarcação de 340 metros de comprimento ser recuperada. São cerca de 3.800 toneladas de óleo. Tá? Quando nós falamos esse volume, nós temos 3 tipos de óleo. O principal desse aí são 3.400 toneladas. É de um óleo combustível do navio, é um tipo de um bunker, né? E ele é um óleo grosso. Então nós temos muita preocupação significativamente com o volume de carga, o deslocamento do navio. Ele não é tão significativo, mas ele é extremamente poluente. Então nós temos que ter muito cuidado com o manejo, com o lidar e o que vai fazer com o óleo. Sobre os motivos do acidente com o navio, foi aberto um inquérito para apurar as causas, o que deve ser concluído em 90 dias. A apuração, esse inquérito, ele é importante não só para punir, mas ele é importante para evitar futuros acidentes. Então ele vai levantar o que houve de errado. Certamente alguma coisa houve de errado. Então, se é falha humana, se é falha de algum outro equipamento ou alguma coisa, isso vai ser levantado, isso tem um prazo para nós conduzirmos, mas nós não podemos dizer agora qual é o resultado de um inquérito que nós não temos todos os dados retirados ainda, nós não temos todas as informações. E o governo federal decidiu antecipar a campanha contra a gripe por causa dos casos notificados de coronavírus no país. O repórter Joelson Braga tem mais detalhes sobre a decisão do Ministério da Saúde. Em razão da chegada do coronavírus aqui no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. A campanha estava prevista para ser iniciada só no mês de abril, mas diante desta nova realidade, foi antecipada para o dia 23 de março. Serão disponibilizadas 75 milhões de doses da vacina. E o Ministério da Saúde vai trabalhar com grupos prioritários, que são gestantes, crianças de até 6 anos de idade e idosos. O que deve ficar claro é que a vacina contra a gripe não previne contra o coronavírus. Mas é importante para combater os demais vírus associados a outros tipos de gripes e diminuir também a dificuldade dos profissionais de saúde na hora de identificar que tipo de vírus aquela pessoa está acometida. A vacina da gripe dá cobertura ao sistema imunológico de 80%. E esses vírus da gripe estão circulando aí e são a prioridade do Ministério da Saúde em combatê-los. Agora, sobre o coronavírus, o infectologista Davi Uip, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 em São Paulo, alerta que as pessoas só devem buscar um centro, se estiverem com suspeita do coronavírus, só devem buscar um centro especial de atenção se apresentarem sintomas respiratórios. Caso contrário, for só tosse e febre, é melhor ficar em casa, deixar de circular e ficar se hidratando para evitar maiores complicações. E, portanto, campanha de vacinação contra a gripe antecipada
para o dia 23 de março. Joelson Braga, para a TV Assembleia. E veja no próximo bloco como não cair no golpe dos e-mails falsos. E veja também, campanha da Fraternidade fala de espírito humanitário em 2020. O portal volta já. Começa hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020. Até o dia 30 de abril, todos os contribuintes devem enviar a documentação. As pessoas que entregam a declaração no início do prazo têm prioridade para receber a restituição, caso não a preencham com erros ou omissões. Na mesma situação estão incluídas pessoas com mais de 60 anos ou com deficiência física ou mental. A multa por atraso de entrega tem valor mínimo de R$ 165,74. As novidades para a entrega da declaração neste ano estão disponíveis no site receita.fazenda.gov.br. Registros de casos de golpes pela internet são comuns. Os e-mails são o principal caminho usado pelos golpistas para chegarem em possíveis vítimas. Recentemente, a Arquidiocese de São Luís foi usada como isca pelos estelionatários. A polícia orienta como não cair nesse tipo de golpe. O caso foi denunciado pela Arquidiocese de São Luís. Golpistas estariam usando o nome do arcebispo Dom Belisário para solicitar doações via e-mail. Essas pessoas, essas quadrilhas que dão golpe, são diabólicas mesmo, né? Porque aproveita o bom sentimento das pessoas para ganhar dinheiro, para roubar, afinal de contas. Então, de fato, aconteceu comigo esses dias, que entraram no meu correio eletrônico e começaram a mandar mensagens como se eu estivesse pedindo ajuda para uma criança e mostrando a criança sofrendo, uma criança de 3 anos que precisava de uma cirurgia, etc. Aí a gente vê a que ponto chega a maldade humana. Casos de golpes por e-mails são muito mais comuns do que se imagina. Trata-se de uma tentativa de estelionato em que o usuário precisa ficar atento a alguns detalhes para não virar a próxima vítima. O diretor do Departamento Estadual de Combate a Crimes Tecnológicos ressalta que os casos mais comuns de golpes por correio eletrônico no estado estão relacionados a envio de intimações falsas e de boletos de plano de saúde e telefonia celular. A partir do momento que tem um e-mail diferenciado, @Gmail, Hotmail, Yahoo, essas empresas grandes, elas têm o seu próprio domínio. Aqui a Arquidiocese de São Luís tem seu próprio domínio. As empresas fornecedoras de internet têm seu próprio domínio. Elas não vão trabalhar com Hotmail e Gmail. Ter cuidado, teve casos já do Mercado Livre, por exemplo, em que os e-mails são falsos. Manda via e-mail um falso pagamento do produto. Então, ter cuidado, bota só Mercado Livre, @gmail.com, não trabalha com Gmail. Tanto o Mercado Livre como essas empresas, todos têm o seu domínio. Desconfiar de e-mails como esse e, se desconfiar, não efetuar pagamento. Para não ser mais uma vítima desse tipo de estelionato, é preciso estar atento a algumas dicas importantes. Observar o nome e o endereço de e-mail do remetente da mensagem. Se for desconhecido ou estranho para você, o recomendável é não abrir. Desconfiar de mensagens que prometem ganhos fáceis e rápidos, sem esforço. Não enviar informações bancárias ou cadastrais para e-mails que você não conhece ou não tem certeza da origem. Não baixar boletos, faturas ou notas fiscais em anexo, enviadas para seu e-mail sem que você tenha pedido. Para este especialista em direito digital, a melhor forma de prevenção ainda é o bom senso. A prevenção, desconfiar mesmo, ter sempre o bom senso, né? E atualizar o seu antivírus, sempre manter o seu antivírus atualizado e ver essa questão de que a origem desse, principalmente e-mails com arquivo, que são os mais perigosos, porque pode ter aí você estar instalando alguma vulnerabilidade, ou seja, algum vírus no seu computador. A Igreja Católica lançou oficialmente a campanha da Fraternidade 2020. Com inspiração no modo de vida da Irmã Dulce, primeira santa brasileira canonizada, este ano a campanha chama a atenção para a reflexão sobre o espírito comunitário e amor ao próximo. As campanhas da fraternidade têm ajudado a mudar a cultura no Brasil, em alguns aspectos, pelo menos. Este ano, a campanha da Fraternidade traz o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso.
Uma reflexão sobre a importância do espírito comunitário em busca do bem comum, com base na parábola bíblica do bom samaritano. O samaritano, propriamente, ele nem era religioso. E ele é que olhou, teve compaixão e cuidou daquela pessoa. Isso aí nos chama a atenção da importância, né, do cuidado. E nessa campanha da fraternidade, nós somos convidados a olhar a vida que está em risco ao redor de nós, perto de nós, ter compaixão e cuidar dessa vida. A mensagem foi passada pelo arcebispo de São Luís, Dom Belisário, a fiéis das 58 paróquias ligadas à arquidiocese. Um momento especial para a Igreja Católica. Muito importante para nós católicos, né, que vivenciamos esse dia, que é um dia muito especial na nossa vida. Então, que seja assim, que todos entendam o que é a campanha da fraternidade. Temos este compromisso, né, deste amor, né, para que a gente possa expandir aos nossos outros irmãos, né, principalmente aqueles mais necessitados. Em 2020, a campanha tem como inspiração a Irmã Dulce, primeira santa brasileira canonizada que dedicou a vida aos pobres e mais necessitados. A Irmã Dulce é uma pessoa que dedicou toda a sua vida aos pobres, né, de uma maneira total. E eu diria, mas ela teve um amor heróico. Certamente que nós não temos essa altura da Irmã Dulce, mas nós podemos sim nos olhar a ela e imitá-la, né, como um modelo. Eu acho que é importante que nós tenhamos esses modelos. A cerimônia de abertura da campanha da Fraternidade 2020 também contou com a presença de autoridades públicas do Estado. Entre elas, os deputados estaduais Duarte Júnior e Helena do Ailib. O momento de maior importância da Igreja Católica é fundamental ouvir, refletir sobre a mensagem, e momentos como esse tornam cada vez mais importantes nos dias atuais, onde se faltam princípios religiosos, de compaixão, de respeito, um para com o outro. Por isso que nós, de toda forma, tentamos não apenas participar, mas apoiar. A importância da Igreja Católica buscar essa reflexão faz com que os nossos corações se abram para a solidariedade, para o amor ao próximo, para a compaixão, que é preciso todos os dias. Que nesse momento da quaresma é muito mais forte. O governador do estado, Flávio Dino, e o vice, Carlos Brandão, também assistiram à missa. Um momento de muitas dificuldades na economia, um momento de muitas desigualdades, e cabe a nós, enquanto governo, estar presente para a gente dialogar, debater em parceria com a igreja e outras instituições, para a gente encontrar o melhor caminho, para que a gente possa diminuir essas desigualdades sociais. Já temos várias políticas públicas que chegam a melhorar a vida das pessoas, mas cada dia mais a gente está investindo e debatendo para que a gente possa realmente encontrar um caminho melhor para as pessoas que tanto merecem. O lançamento da campanha da fraternidade marca o início do período da quaresma, 40 dias até a celebração da Páscoa. E veja no próximo bloco, no quadro Sala de Entrevista, uma conversa com o juiz Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. O portal volta já. No quadro Sala de Entrevista de hoje, Juraci Filho conversa com o juiz Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, sobre a implementação do juiz de garantias. Boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E o assunto em destaque hoje é a instituição do juiz de garantias, a sua aplicabilidade e também a sua suspensão. E a gente vai explicar tudo isso, porque após sanção presidencial, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o projeto Juiz de Garantias, que está dentro do pacote anticrime aprovado pelo governo federal, para que a aplicabilidade acontecesse no último dia 23 do mês de janeiro. Só que vieram duas decisões proferidas pela mais alta corte da justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal. A primeira, do atual presidente, o ministro Dias Toffoli. E depois, a segunda do vice-presidente Luiz Fux,
Essa deixou a aplicabilidade suspensa por prazo indeterminado, até que o mérito possa ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É justamente sobre esse tema que nós recebemos aqui o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, o doutor Ângelo dos Santos. Primeiro dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista, doutor Ângelo. Satisfação toda nossa, Juraci. Como é que a Associação dos Magistrados recebeu, né, essas duas decisões proferidas após a sanção presidencial que institui a aplicabilidade do juiz de garantias? A Associação dos Magistrados, desde o primeiro momento, desde a sanção presidencial, mesmo no recesso, sua diretoria, em dois momentos, até em 3 reuniões, nós trabalhamos muito algumas proposituras ao nosso tribunal para que, mesmo naquele exíguo tempo, pudesse implementar o juiz das garantias, entendendo que o prazo inicial era extremamente difícil em virtude não só do recesso forense, como também do recesso legislativo. Eu ressalto, Juraci, sempre essa questão do recesso legislativo, por quê? Porque a figura do juiz das garantias muda a estrutura de toda e qualquer unidade criminal do país. Logo precisa de alteração legislativa. Então, nós tínhamos esse ponto a ser vencido, o prazo e o período de recesso, tanto do judiciário quanto do legislativo. Porque, só para trazer a nossa realidade, das 107 comarcas do Maranhão, 78 tem um único juiz, e o que se propõe nessa legislação é que o juiz das garantias funcionasse, um juiz funcionasse na seara criminal até a fase do recebimento ou não da denúncia ou queixa, e dali em diante, na fase processual, na fase da ação penal, um outro juiz funcione no processo. Ou seja, como solucionar situações em comarcas de um único magistrado. Então, isso tudo tinha que ser sentado, analisado. A aplicabilidade ao juiz de garantias com a estrutura que se tem hoje. Com essa estrutura, não só no Maranhão, no Brasil, né? Com essa estrutura e com prazo exíguo. Então, nós tínhamos que sentar, analisar todas as possibilidades. Então, nós, logo nos primeiros dias, o presidente do tribunal chamou uma reunião, convocou uma reunião, nós tivemos lá no dia 7 e de lá para cá apresentamos nossas propostas, o tribunal também enviou essas propostas. Quando você fala Tribunal de Justiça do Tribunal Maranhão. de Justiça do Maranhão, desembargador Zé Joaquim, convocou essa reunião, criou uma comissão, um grupo de trabalho, até porque o CNJ também criou esse grupo de trabalho no âmbito nacional e solicitou de todos os tribunais, das associações, a participação disso, né, a participação de formas de melhor implementação da figura do juiz das garantias. Então, nós participamos desse processo. E com as duas decisões, primeiro do ministro Dias Toffoli, ele ultrapassou o primeiro obstáculo, que era o prazo, dia 23, ele determinou a implementação em até 180 dias. Claro, determinando que o grupo de trabalho do CNJ desse as diretrizes gerais a todos os tribunais. Mas antes mesmo do trabalho, da finalização do trabalho do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Fux, que é o relator das ações diretas, né, são 5 ações junto ao Supremo, ele entendeu por tirar esse prazo e suspender toda a implementação judiciária até uma manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal. De modo em que, claro, o trabalho do CNJ continua, o trabalho dos tribunais continua, mas à espera de uma decisão a respeito da constitucionalidade ou não do juiz das garantias pelo Supremo Tribunal Federal. Existem 2 questões que a sociedade debate bastante e se pergunta. E eu vou repassar as perguntas ao senhor. Primeiro, há necessidade dessa criação do juiz de garantias? A segunda, sancionada, determinada uma data que ainda não se tem para a sua implementação. Como é que vai funcionar essa estrutura no estado do Maranhão? Primeiro ponto da estrutura. Como eu mencionei, Juraci, nós temos 107 comarcas e 78 com o juízo único. Nós na nossa organização judiciária do Maranhão, nós temos centrais de inquérito e custódia que funcionam em São Luís, na Grande Ilha e Imperatriz. Então, nós temos figuras hoje, essas centrais, que já funcionam como juízes
das garantias no estado do Maranhão, assim como em outros estados também. Só que não abarca o estado ou não abrange o estado como um todo. Então, nós já temos modelos em funcionamento, inclusive o modelo do Maranhão, elogiado pelo CNJ, elogiado pelo Supremo Tribunal Federal, é que nós poderíamos ampliar para que todo o nosso estado fosse, vamos dizer assim, alcançado pelo juiz das garantias. Então não oneraria mais? Oneraria, por quê? Porque dependendo da criação de mais centrais... Pelo que o senhor relata, já existe um modelo, inclusive com a eficiência elogiada pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E com a implementação, né, do juiz de garantias da forma com que a gente tem hoje esse pacote anticrime, a gente mexeria nessa estrutura. E a sociedade se pergunta bastante, quanto é que vai custar aos cofres públicos, como é que vai funcionar? Mas a estrutura atual que é elogiada em São Luís, nós temos uma central em São Luís que abrange só São Luís, Ribamar, Passo, do Lumiar e Raposa. A de Imperatriz só Imperatriz. Metropolitana, então né? Nós temos 107 comarcas que inúmeras não são abrangidas. Então, há uma necessidade, né? A necessidade da situação, por exemplo, da ampliação. O CNJ vai possibilitar que as audiências pelo juiz das garantias sejam feitas por videoconferência. Se sim, precisa de um investimento nas unidades, precisa de um investimento também do setor de segurança pública do Maranhão. Investimento tecnológico. Então, isso tem um investimento na parte das instituições, dos prédios, né? Os fóruns do Fórum do Estado como um todo. Eles já estão preparados porque muitos já realizam audiências de instrução criminal por videoconferência. Mas as unidades prisionais, eles estão também trabalhando nesse sentido. Então não é apenas, né, com a instituição, a implementação do juiz de garantias, não é só uma questão de recursos humanos a mais. Pronto. Nós temos recursos também físicos, técnicos. E né? foi isso um dos pontos, inclusive, Juraci, que o ministro Fux, quando a decisão, ele disse, olha, a Constituição, no artigo 96, diz que é iniciativa do Poder Judiciário, a alteração da organização judiciária. O projeto de lei o objetivo é alterar a organização judiciária, a iniciativa da lei cabe ao Judiciário. E esse foi um dos pontos que o ministro Fux tocou. Ele disse, olha, é nítido que a figura do juiz das garantias, ele muda, ele altera a estrutura das unidades criminais, unidades judiciárias criminais de todo o país. Como é? E se a Constituição diz que a iniciativa legislativa é do Judiciário, não existe um vício, ele apontou esse como um dos vícios, já que o projeto surgiu no Executivo e foi alterado no Legislativo. O Judiciário só está participando da implementação, mas da discussão, da iniciativa, que a própria Constituição garante ao Judiciário, isso não foi assegurado. Doutor Ângelo, a gente falou até aqui da aplicabilidade, mas o recesso parlamentar está prestes a acabar e já surge uma possibilidade de apresentação por parte, inclusive, de um deputado do antigo partido do presidente da República, o PSL, de apresentar um projeto revertendo, né, inclusive a criação do juiz de garantias. O senhor diria o quê num momento como esse? Seria interessante ter com uma estrutura bem montada e com condições para que o magistrado possa atuar, né, dentro dessa nova composição, ou um recuo por parte de um projeto também seria interessante a nível nacional? O que é mais interessante nesse momento? Cabe a gente registrar aqui, Juraci, é que como funciona hoje. Hoje, tanto a fase que a gente chama de pré-processual, que é a fase investigativa, quanto a fase processual do julgamento, da colheita de testemunhas, da análise da defesa, é tudo feito pelo único juiz. Certo? O que se propõe é que a primeira fase, a fase investigativa, seja gerida, seja cuidada, seja presidida por um magistrado, e a fase após o recebimento seja por outro magistrado. A pergunta é, há necessidade desse gasto ou há necessidade desse gasto? O juiz das garantias, o objetivo dele é que ele venha controlar a legalidade dessas investigações. O que eu entendo que hoje já há um controle.
porque todo magistrado, é dever dele controlar a legalidade das investigações criminais, bem como fazer a salvaguarda dos direitos individuais. Isso é função de todo magistrado, ou seja, isso já ocorre. E se nós formos levantar a estatística de processos que foram anulados pela falta dessa imparcialidade, que tentam afirmar que agora com a figura dos juízes de garantias vai ter uma verdadeira imparcialidade dos julgamentos, nisso eu discordo. Nós sempre tivemos, é tanto que a estatística diz que são poucas as sentenças anuladas pela dita ou pela comprovação de uma imparcialidade. Então eu não vejo essa necessidade. Mas todo e qualquer... Então a AMA apoiaria uma reversão desse projeto? A AMA apoiaria, porque nós não entendemos que não há essa necessidade, por conta que... Pois já existem instrumentos de controle. Instrumentos de controle. Fiscalização. Ocorre isso normalmente. Óbvio que os pontos que estão fora da curva, como diz, que são excessos, eles estão sendo analisados e estão sendo anulados esses processos. Esse é o primeiro ponto. Agora também, quando o texto legal diz e traz o controle da legalidade de investigações criminais e a salvaguarda dos direitos individuais, isso é o cumprimento da Constituição Federal. Se vai recair sobre um único magistrado ou sobre dois magistrados, cumprindo a Constituição Federal, também a gente entende que é perfeitamente possível a implementação, desde que se as condições oferecidas, estruturais, recursos humanos, as condições tecnológicas, tenham um prazo razoável para toda essa implementação. Agora, se isso vai retardar ou não o processo, aí, Juracy, eu vou dizer que só com a dinâmica processual, só tendo essa vivência, é que o tempo vai dizer. Se o tempo razoável desse processo, do início da investigação até a sentença prolatada, como o CNJ tem um programa chamado Justiça em Números, eles colhem todos esses dados, eles demonstram cada ano isso. Nós vamos ter que a cada ano o Justiça em Números verificar se houve o aumento ou não de um tempo menor, o aumento ou a diminuição do julgamento desses processos. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, o doutor Ângelo dos Santos. Doutor Ângelo, muito obrigado por ter vindo aqui ao quadro Sala de Entrevista. É sempre um prazer conversar com o senhor e esclarecer a população sobre um tema tão relevante. O prazer é nosso, Juracy, e sempre que convocado, sempre convidado, estaremos aqui para conversar assuntos tão pertinentes para a sociedade, para o Poder Judiciário, enfim, para todos nós. Muito obrigado. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista, mas o portal da TV Assembleia volta amanhã. Até lá.